Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É com muita alegria e paz que mais uma vez nos encontramos para escutar a palavra de Deus. Hoje, dia 7 de setembro, terça-feira, da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje é um dia importante para a nossa comunidade. E às 19 horas, hoje às 18 horas, estamos tendo a missa às 18 horas, e hoje às 18 horas nós estaremos rezando a missa em ação de graças pelo nosso diácono Silvio. Hoje é aniversário da ordenação do diácono Silvio e diácono Benedito, mas diácono Benedito já é falecido. Nós vamos também lembrar e rezar por ele, pelo diácono Silvio, diácono Benedito hoje, e rezar pela nossa pátria, né? Rezar para que haja comunhão, para que haja justiça, para que haja amor, para que haja uma unidade maior e que Deus toque o coração, pela intercessão de Nossa Senhora, o coração dos líderes políticos, né? Nos três poderes que comandam o nosso país, haja uma verdadeira comunhão e não tenha jogos de interesses, mas tenha preocupação, principalmente com o povo brasileiro, tenha preocupação com o bem comum. Vamos ouvir o Evangelho no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santo Evangelho, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Percebemos que a vida de Jesus é uma vida de oração. Jesus está sempre em oração. Ocupar um lugar e um tempo especial, ele faz isto. Jesus ocupa um lugar e um tempo especial de oração. O que Jesus faz é precedido de oração. Em seguida, em nosso seguimento de Jesus e trabalho de evangelização, temos que tomar cuidado com o ativismo, que pode prejudicar nossa vida, a ação, se não for regado com a força da oração permanente. Hoje, em especial, rezamos, como dizia no início, pela independência do nosso país, em todos os sentidos, sobretudo da dignidade social, da fome, do ódio, da violência. Então, rezemos pela nossa pátria. Mas volto a dizer, a oração é muito importante, principalmente você que trabalha na comunidade, numa pastoral, porque às vezes a gente pode correr o risco de ficar somente na ação, e faz isso, e faz aquilo, e resolve tantas coisas,
e não tem tempo para Jesus. Não tem tempo às vezes para Jesus. Há muitos que estão na igreja, que fica sempre correndo, mas não tem parada para refletir, para rezar. Todos nós. Eu, como padre, eu tenho que ter momentos de oração, uma intimidade, eu tenho que ter uma intimidade com Jesus, porque não é fácil. Porque a oração vai me levar a uma ação mais generosa, mais fraterna, com mais paciência, né? Porque às vezes acontece em comunidades discussões, disque, brigas, muitas coisas feias dentro da igreja, inclusive na comunidade. O que é isto? Falta de oração. E oração não é fazer a coisa mecânica, desculpe de usar esse termo. Vamos rezar um Pai Nosso, nós vamos fazer um serviço, vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria rapidamente. Não! Temos que ter momentos de oração, pessoalmente e comunitariamente, para estarmos melhor a serviço de Jesus, a serviço dos irmãos e da igreja. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos ensina que a oração é importante. Ele disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Muitas vezes nós caímos em tentação porque não estamos sendo vigilantes e não estamos em oração. Procuremos no dia de hoje rezar. E como dizia agora há pouco, rezar principalmente para o nosso Brasil. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.